Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês e agradeço a presença de todos que se dispuseram a sair de casa para virem aqui e também vocês que estão aí em casa nos assistindo. Agradeço a disposição, de tirarem esses minutos para ouvirem um louvor, para ouvirem uma mensagem que será trazida agora para todos vocês. E antes de abrirmos as Escrituras, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, pela família, pela paz, pelo trabalho, pelo país e época da história da humanidade que Tu escolheu para nós vivermos, pela igreja que Tu escolheu para nós congregarmos. Temos tantas e tantas coisas, Senhor, para Te agradecer que não teríamos tempo de elencar todas elas. Mas queremos Te agradecer agora, Senhor, em especial, pela Tua presença aqui no nosso meio. A Tua presença para nós é certa, porque a Tua palavra, que é viva e eficaz e é eterna, diz, pelos Teus lábios, Jesus Cristo, que quando 2 ou 3 se reunirem em Teu nome, Tu estarias no meio. Então, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e queremos agradecer a Tua presença aqui. Eu lanço nos Teus pés, Senhor Jesus, todo o meu conhecimento, intelecto, vaidade, tudo que for humano, eu lanço nos Teus pés e me coloco à Tua disposição para Tu me usar como um instrumento, como um vaso, para falar para os Teus filhos que aqui estão. Que a palavra que será dita para os Teus filhos, Pai, faça diferença na vida deles. Que eles saiam daqui e dos seus lares transformados para melhor, com a alegria da certeza da salvação, da vida eterna, somente em Ti, em Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto inicial para a mensagem desta noite, meus irmãos, me permitam chamar todos de meus irmãos, porque nós somos irmãos em Cristo pelo único Criador. Então, todos nós somos irmãos porque nós somos origem e descendência do Pai que nos formou com as suas mãos e soprou nas nossas narinas este sopro de vida que hoje está em nós aqui, que é dele. Por isso somos irmãos no nosso Pai, no nosso Criador. O texto básico para a mensagem está ali no livro de Josué. Eu vou colocar no painel aqui para vocês quiserem acompanhar em casa. O texto básico está em Josué, mas essencialmente o tema da nossa mensagem desta noite está no verbo estar. O tema da mensagem é eu estou contigo. Então observem o que Deus disse para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Estive e estarei. O ser humano foi feito por Deus para estar com alguém. Nós estivemos no ventre da nossa mãe e no seio da nossa mãe. Nós estivemos no nosso lar, com os nossos pais, com os nossos irmãos, e nós saímos para estar com os nossos amigos na escola, e continuamos estando com pessoas no nosso trabalho, até que um dia estivemos com uma pessoa que Deus nos deu. Para os homens, uma esposa, uma adjutora; para as mulheres, um varão, um companheiro, sempre com alguém. E este sempre com alguém não é característica humana, isso é característica de Deus que foi colocado em nós. Porque o homem, por natureza, ele tende a ser egoísta. E andar com alguém, tu tem que te despir do egoísmo, porque vai ter que haver um compartilhamento, uma divisão, um abrir mão de certas coisas. E por que nós somos preparados para estar com alguém? Porque nós somos predestinados para a vida eterna com o nosso Criador. Por isso que nós temos que estar preparados e acostumados para estar com alguém. E Deus, sabendo disso, sempre colocou alguém ao nosso redor.
nas alegrias e nas dificuldades. Nós vamos ver, em breves passagens, episódios que Deus colocou um anjo visível na presença de certos homens e de certas multidões. O primeiro episódio que nós vamos ver, eu vou colocar aqui no telão, foi quando duas cidades estavam cometendo barbaridades e atrocidades no passado, e nesta cidade, uma delas, Sodoma em especial, tinha uma família especial, a família de Ló, com a sua esposa e com as suas duas filhas. E Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra, mas mandou 2 anjos lá em Sodoma buscarem Ló. E os anjos convidaram Ló para saírem de Sodoma e Gomorra, e Ló estava se aculturando naquela cidade. Estava resistindo à saída. E os anjos têm tanta autoridade que pegaram Ló pela mão e a esposa pela mão, e o outro anjo as 2 filhas, e tiraram de Sodoma, pela misericórdia de Deus em relação a Ló e a sua família. E você sabe do resultado. O próprio Deus jogou pedras de fogo e enxofre e destruiu por completo estas 2 cidades impenitentes. Um pouco mais adiante, Deus mandou um anjo na frente de 3 milhões de hebreus que entraram com uma família de 80 livres no Egito, e 400 anos depois eram 3 milhões, mas agora escravos. E Deus, por intermédio de Moisés, foi buscar este povo e mandou um anjo na frente deste povo. E este anjo à noite era um farol, iluminando o caminho pelo deserto, porque eles tinham pressa e tinham que atravessar o Mar Vermelho ali adiante. E de dia, este anjo não era um farol, e era uma nuvem para proteger do sol. E esses 3 milhões de pessoas ouviram aquilo que não queriam ouvir, um tropel de cavalos que puxavam 600 carros de guerra, com 600 oficiais no comando, para buscar novamente aqueles 3 milhões de escravos que iam fazer falta no Egito. E Deus deu uma ordem para esse anjo que ia na frente, que ele fizesse a volta e fosse para a retaguarda dos 3 milhões de pessoas. E este anjo, na retaguarda agora, ele iluminava o deserto para que eles caminhassem à noite, e ao mesmo tempo em que ele iluminava para uns, ele fez uma escuridão total para os egípcios. E os egípcios ficaram uma noite inteira parados, sem avançar, porque a escuridão era total, eles não enxergavam nada na sua dianteira. E esse tempo foi o tempo necessário para o Senhor abrir o Mar Vermelho e os 3 milhões de pessoas passarem a pé enxuto. Aí o anjo então liberou a escuridão e os egípcios viram o mar aberto e adentraram no mar, e vocês sabem o resultado. O Senhor soltou as rodas dos 600 carros de guerra, e um egípcio disse: o Deus deles luta por eles, e não sobrou um daqueles, acredito que 1.200, que eram 600 carros de guerra. O segundo episódio que nós vamos ver a ação de Deus através de um anjo foi com Gideão. Gideão era um simples lavrador, um agricultor. Israel, nessa época, não era povo guerreiro, era um povo submisso. E eles eram acossados todos os anos por uma coalizão midianita e amalequita, que deixavam eles escravos da seguinte forma: roubavam o rebanho e destruíam a plantação. E eles eram tão medrosos, com medo de uma coalizão deste tamanho, de 2 exércitos, de 2 nações, que fugiam para as cavernas nas montanhas. E Deus mandou um anjo falar com Gideão,
dizer para Gideão: vai nessa tua força libertar Israel. E ele diz como? Vai nessa força libertar Israel. E Deus deu a estratégia para Gideão, que vocês sabem, que foram só 300, mas Deus fez a Amalequita se voltar contra a Midianita, e foram exterminados, e os poucos que se salvaram, Gideão perseguiu e conseguiram a liberdade. Mais uma história de um anjo. O rei Ezequias, mais uma vez, também estava cercado, agora cercado pelo rei assírio Senaqueribe. Pelo rei assírio Senaqueribe. E a estratégia era matar o povo de fome. E já faziam meses que o cerco estava acontecendo, a nível das mães cozinharem os seus filhos para comerem. E o rei Ezequias clamou ao Senhor, e o Senhor diz: ouvi a tua oração. E mandou um anjo, e ele matou 185.000 soldados assírios no acampamento. Próximo episódio que nós vamos ver de uma ação de um anjo agindo na nossa vida, amando de Deus, vai ser agora no período em que Nabucodonosor, rei caldeu, tinha dominado Israel e levado toda a população cativa para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele teve um sonho e mandou construir uma imagem dele de ouro de 32 metros de altura, e emitiu um decreto: ajoelhem-se e adorem a minha imagem. E tinham 3 jovens hebreus que vieram cativos e não se aculturaram com as tentações da Babilônia, e ficaram em pé. E Nabucodonosor gostava deles e mandou chamar. Mais uma chance para vocês: se ajoelhem, porque o decreto é de morte, a fornalha está ali esperando. Fica tu sabendo, ó rei, que nós não nos prostramos e não adoramos Deus nenhum, a não ser o nosso Deus. E o nosso Deus, se quiser, nos livra da fornalha, e se Ele não quiser, nós não vamos nos ajoelhar. E eles foram jogados na fornalha, 7 vezes mais quente, e Nabucodonosor ficou impressionado, porque disse: não jogamos 3 amarrados lá dentro? Eu vejo 4 e um deles parece um filho dos deuses, parece um príncipe. Manda tirar eles de lá. E eles saíram de lá desamarrados, os mantos não queimados, o cabelo não queimado, e nem cheiro de fogo tinha. O próximo episódio que nós vamos ver ainda é em Babilônia, mas não mais com Nabucodonosor, agora com o rei Medo Dario. E está na corte do rei Medo Dario, esse aqui é o que nós tivemos há pouco, está na corte do rei Medo Dario, Daniel. E Dario foi enganado por 150 sátrapas e emitiu um decreto para que num mês somente orassem a ele, Dario. E Daniel não obedeceu o decreto, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele, a contragosto, teve que mandar jogar Daniel na cova dos leões. Mas ele disse para Daniel: espero que o rei, o Deus a quem tu serve, te livre da boca dos leões. E ele foi jogado na cova dos leões, e de manhã Dario correu para lá: Daniel, espero que o Deus a quem tu serve tenha te livrado da boca dos leões. E Daniel respondeu: o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. E só uma curiosidade: eram 150 sátrapas que traíram Daniel, e a palavra diz que eles foram jogados junto com as suas esposas e com seus filhos na cova. E a palavra diz, e é a verdade, que antes de chegarem no fundo estavam destroçados. Então, para destroçar 300, 400 pessoas, não é um leão, é uma matilha de no mínimo 100 leões. Mas o anjo fechou a boca, não importa da quantidade,
de leões. Quando Deus manda um anjo, é suficiente para 185 mil assírios, ou é suficiente para uma matilha de leões. E o último episódio que nós vamos ver, antes de entrar na parte final da nossa mensagem, é a ação de um anjo, mais uma vez, agora num episódio mais recente. Num episódio já no período de Jesus Cristo, há menos de 2000 anos, aqui na terra. Herodes não estava gostando da propagação do cristianismo e resolveu matar Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus. E o próximo que ele queria matar era Pedro. E ele mandou prender Pedro, mas com uma proteção enorme, 16 soldados, 4 turmas de 4 cada um, porque iria julgar Pedro no dia seguinte e ia executar Pedro. E Deus mandou um anjo e entrou na prisão e apareceu na frente de Pedro com uma luz muito forte que só Pedro viu. E Pedro estava tão bem guardado que dormia ao lado de 2 soldados, um de cada lado, algemado. E as algemas se abriram. E o anjo disse: pega a tua capa e me segue. E eles passaram pela primeira turma de 4 guardas. E passaram pela segunda turma de 4 guardas. E o portão principal da prisão se abriu para eles e Pedro levou. O anjo levou Pedro até o meio da rua e ali o anjo desapareceu. 7 episódios em que Deus age na nossa vida através de anjos para nos livrar, principalmente das nossas dificuldades. Mas Deus também age na nossa vida através da presença dEle. E tem um episódio conhecido por todos, que Jesus Cristo estava no barco, dormindo, com os seus 12 discípulos. E um forte vendaval se levantou e os discípulos disseram: vamos morrer. Todos os episódios que eu falei para vocês agora há pouco, os 7, todos eram caso de morte. Morte de um ou morte de milhões. Era caso de morte. Era caso de medo. Mas viram como é que começou com Josué? Não tenha medo, eu estarei contigo. E quando nós estamos com o Senhor, não devemos ter medo, porque ou virá um anjo para te livrar, não importa se é de boca de leão, não importa se é de fornalha, não importa se são de 600 carros de guerra egípcio, ele vai livrar. E aqueles acharam que iam morrer, acordaram Jesus, mas Jesus estava no barco. E a mensagem de hoje, toda ela é o verbo estar. Estou, estarei, estava contigo. Quando Jesus está junto, não há morte. Paulo, depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, Paulo entrou em atrito com outros 2 discípulos que estavam tentando dissuadir Paulo para ele não pregar mais. E o próprio Jesus Cristo falou com Paulo. Não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você. Jesus aqui no barco estava, no barco. Jesus, depois que ascendeu ao céu, continua falando com as pessoas. Falou com Paulo, o apóstolo Paulo, que não teve o privilégio de andar com Jesus Cristo. Nós continuamos com Jesus Cristo, com essa promessa maravilhosa que está em Isaías, e eu queria que vocês nunca mais se esquecessem, tomem nota na contracapa da Bíblia de vocês, e leiam, por favor, esta promessa. Esta promessa ela está carregada de palavras
importantes, palavras poderosas. Olhem o que eu coloquei lá em vermelho: eu te criei, você é meu. Quando tu atravessar as águas lá do Mar Vermelho, povo que saiu do Egito, eu estarei contigo. O anjo estava lá. Quando tu andar através do fogo, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, quando vocês andarem no fogo, eu estarei contigo, ele não vai te queimar, pois eu sou o Senhor, eu sou o teu Salvador, eu dou a nação mais poderosa da época por ti, eu dou o Egito por ti, visto que tu é precioso e porque eu te amo, não tenha medo, pois eu estou com você. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Se tu ler essa promessa todos os dias da tua vida, nunca mais tu vai ter medo de nada, ainda mais sabendo que Deus manda anjos para te proteger, e que se tiver que atravessar mares, Ele atravessa contigo, e se tu tiver que entrar em fornalha, Ele entra contigo. Daí saiu a autoridade de Ananias, Misael e Azarias para enfrentar Nabucodonosor. Fica tu sabendo, ó rei, que eu não me ajoelho diante de nada. Por quê? Porque eles conheciam o decálogo: não terás outros deuses diante de ti, não farás imagens e não te prostrarás. Por eles conhecerem a palavra, eles tiveram a autoridade de dizer isso para o rei Nabucodonosor. Por quê? Conhece isto aqui, ó, que eu estou contigo, não tenha medo. E continuando uma promessa, isto aqui é uma promessa, vamos ver mais uma promessa agora do próprio Jesus Cristo. Uma das últimas palavras de Jesus Cristo aqui, quando ele se encontrou com os discípulos, e ele nomeou os discípulos, que está nomeando a nós. O nomear lá é nomear hoje para cada um de nós. Vão, façam discípulos, ensinem a obedecer. Porque eu digo, hoje eu vejo fazerem muitos discípulos, mas eu pergunto: ensinam a obedecer? Ensinam a ser Ananias, Misael e Azarias para enfrentar a fornalha? Este é o segredo, é a obediência. Porque Jesus Cristo disse: se tu me ama, obedece. Se tu não obedece, tu não ama. É da boca para fora. E da obediência vem a fidelidade de Deus em mandar os anjos ao teu derredor. Se tu ensinar a obedecer, eu estarei contigo. Olha o verbo estar. Eu estarei para sempre com vocês. Que promessa maravilhosa, né? Para sempre, José, até o final. Que promessa maravilhosa. Mas não para por aí. Não para por aí. Como eu disse, Jesus Cristo disse: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. E eu peço ao Pai, e Ele vai te dar um conselheiro, outro conselheiro. Por quê? Porque Ele estava ascendendo aos céus. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar um outro conselheiro, um outro amigo, um outro consolador para vocês. E para quê? Olha o verbo estar. Para Ele estar com vocês para sempre. O conselheiro vai estar para sempre. Quem é o conselheiro? É o Espírito da verdade. E vocês conhecem o conselheiro, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu já falei mais de 10 vezes o verbo estar aqui, não é? Mais de 10 vezes. Então não podemos ter dúvida nenhuma, não é? Ou Jesus Cristo está conosco através de anjo, ou Ele está pessoalmente no barco, ou Ele fala conosco como Ele falou com Paulo, ou Ele deixa o Espírito Santo para estar conosco. Que segurança! Tem até um louvor, né? Que segurança sou de Jesus. Que segurança, né? Indo para a nossa parte final, meus irmãos. Claro que nós temos dificuldades. Aqueles episódios que eu falei eram das dificuldades máximas, extremas, né? A fornalha ali e o decreto aqui. A cova dos leões ali e o decreto aqui. Decreto de rei, decreto de Dario e decreto de Nabucodonosor. Não escapa. Vai para lá. Saíram. 600 carros egípcios escaparam. 185 mil assírios escaparam. Coalizão midianita e amonita
amalequita escaparam. Ou o Senhor coloca um anjo ao teu derredor para afastar o inimigo da tua vida que anda rugindo ao teu derredor, para te ajudar nas situações de perigo, ou Ele está contigo, Jesus Cristo, passando as águas contigo, como está em Isaías 43, ou o Espírito Santo está contigo. Alguém vai estar contigo. Então, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, nas nossas dívidas, nos nossos problemas de família, nos nossos filhos que não estão sentados aqui nesse banco, nas separações dentro das famílias, nas mentiras, traições e adultérios, que o mundo está cheio e rodeado, e que às vezes nós não estamos livres também disso. Como é que nós fizemos? Porque muito interessante, guerra, decreto e morte. Tá, mas e os meus problemas pessoais? Será que tu está me abrangendo nisso aí? Será que eu estou nisso aí? Estamos, porque Jesus Cristo nos ensinou a orar, a pedir para Ele. E só tem uma maneira de orar, de pedir e de ser atendido. E Ele diz assim: eu te asseguro, essa é a palavra que Jesus diz, eu te asseguro, que tudo que tu pedir ao Pai, em meu nome, Ele faz. Isso é promessa de Jesus Cristo. Quando dois de nós concordarmos na terra sobre qualquer assunto, e foi o que nós fizemos aqui pedindo a presença dEle, Ele disse: eu estou no meio. Palavras de Jesus, dois de nós concordando, Ele está no meio. Ele não manda o Consolador, Ele não manda o anjo, é Ele que está no meio, Ele está circulando aqui no nosso meio. E para finalizar, o que vocês ficaram em dúvida, mas e como que eu resolvo os meus problemas pessoais? Que digo para vocês, nós vivemos no mundo, as coisas materiais são importantes para nós, mas vocês estão entendendo, e todos são inteligentes, que as coisas materiais são secundárias. Nós estamos sempre com alguém porque nós estamos nos preparando para a vida eterna, para estar sempre com Ele. Ele prometeu: breve eu venho. Fui preparar lugar, estou voltando. Então nós temos que estar acostumados a estarmos com alguém, mas um pouco diferente da maneira que às vezes a gente está acostumado. Por interesse? Não. Por amor. Ide, fazer discípulos, ensinem, e eu estarei com vocês. Mas vamos voltar então, para finalizar. Como é que eu resolvo os meus problemas de amanhã? Naquela maneira que eu falei para vocês. Eu lhes asseguro, o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vamos finalizar, fazer mais uma oração, entregar a nossa semana, colocar na presença de Deus, nosso Senhor, os nossos problemas, de todas as ordens, e nunca mais nos esquecendo que nós temos uma chave secreta, que qualquer coach, qualquer palestrante aí daria tudo para ter a nossa chave. Tudo o que pedir em meu nome, o Pai dará. Tudo o que pedir em meu nome, o Pai dará. Então, todos os nossos problemas devemos levar a Jesus Cristo, pedindo em nome dEle ao Pai. E aqueles anjos que foram lá virão ao nosso redor. Jesus Cristo virá ao nosso redor. O Espírito Santo virá ao nosso redor. E a porta daquela prisão, com 16 guardas segurando Pedro, se abriu sozinha. E assim são as portas das nossas dificuldades. Vão se abrir sozinhas. Sem o anjo tocar nelas, a porta se abriu. Os 16 guardas foram executados, que pena.
mas Pedro saiu livre. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, principalmente pela Tua presença, Jesus Cristo. Como é bom saber que Tu estás aqui, o nosso Criador, o nosso Consolador, aquele que nos prometeu que vai nos buscar em breve. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como aprendemos com ela? Nós somos, sem a Tua palavra, Senhor, miseráveis, nus, pobres. Mas com a Tua palavra, Senhor, nós somos como príncipes, vestidos por Ti. Queremos estar na Tua presença dessa forma, Senhor, limpos, alvos como a neve, naquele dia que Tu vai retornar, o dia glorioso, e vai nos chamar pelo nome. Aqueles que estiverem dormindo se levantarão, e nós que estivermos acordados, nos encontraremos contigo nos ares, para vivermos eternamente contigo. Enquanto este dia não acontece, Jesus Cristo, ouve as nossas súplicas, o nosso clamor, abre portas de trabalho para os que precisam, ajuda que as pessoas consigam recursos para pagarem seus compromissos, resolve problemas na justiça que estejam pendentes, faz os devedores pagarem os credores, que os nossos filhos sigam o nosso caminho, Senhor, que é o caminho da verdade, que os casais mantenham-se unidos, Senhor, em respeito, que tenhamos homens que dirijam a nossa nação, Senhor, homens dirigidos por Ti, para que façam o bem social, para que diminuam as mazelas da sociedade. Que a igreja cresça, Senhor, que o Evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo, que a Tua palavra, Senhor, seja dita em todos os lugares, nos lares, nas empresas, nas ruas, para que todos venham a te conhecer, Jesus, como Senhor e Salvador. Entregamos na Tua presença, Senhor, esta semana que se inicia, que tenhamos uma semana de paz, trabalho, abençoadas, que não falte ninguém na conta da nossa família. Preserva a saúde de todos. Preserva, Senhor, a integridade moral, o caráter. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.